Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estava pensando sobre como é libertador conhecer a verdade. E como é triste você viver na mentira. Na mentira que eu digo assim, sendo enganado pelos seus próprios pensamentos, ou enganado por alguém, ou enganado pela religião. Eu tinha muitos comportamentos, desde sempre, que me incomodavam muito, mas muito mesmo. Eu não entendia porque eu era assim. Até que eu descobri que eu tinha TDAH. Então, ou seja, essas coisas todas que me incomodavam, esses comportamentos que me incomodavam, todas fazem parte das características de TDAH. A questão de gostar de ficar isolada, de ter dificuldade de interação com outras pessoas, de ter necessidade de ficar sozinha muito tempo, não o tempo todo, mas ter um tempo de ficar sozinha para recarregar as minhas energias, de não gostar de ser incomodada quando eu estou focada em alguma coisa, que eu não gosto de mudança de planos imediatos. Então, coisas que eu fazia que me incomodavam, como, por exemplo, não conseguir prestar atenção muito no que as pessoas falam, interromper muitas pessoas quando falam, não conseguir fazer contato visual com as pessoas muito tempo, não conseguir ler um livro todo. Eu leio, mas vou parando e toda hora perco a atenção, não consigo me focar em longas palavras, em longos discursos, tenho muita dificuldade de concentração, hiperfoco em coisas que eu gosto, desanimar de coisas muito rápido, ter dificuldade de interação e outras coisas que eu fui descobrindo que isso tudo que me incomodava fazem parte do TDAH. Isso é libertador. Você descobrir que isso tem uma causa, isso não é simplesmente você que é chata, que tem algum problema. Sim, tem um problema, mas é libertador. Então, outra coisa que também é libertadora é a gente conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então, quando você conhece a verdade, todas as mentiras que contaram para você caem por terra. Então, nós aprendemos muitas coisas erradas desde quando a gente nasceu. Dos nossos pais, eles ensinaram o que eles podiam, da forma que eles podiam. Mas nós aprendemos com a vida, na escola, com pessoas e também dentro de igrejas. Nós aprendemos muitas coisas erradas. E como tem igrejas, não estou falando todas, existem igrejas que são uma bênção, mas como tem igrejas que criam coisas para aprisionar a gente, para fazer a gente se sentir mal. Então, por exemplo, coisas assim, de comportamentos mesmo que as pessoas falam, isso é coisa do diabo, você não pode ficar triste, porque quem é de Deus não fica triste, quem é de Deus não chora, quem é de Deus não fica irritado, quem é de Deus não fica ansioso, quem é de Deus, esse tipo de frase eu ouvia durante todo esse tempo. E aí a gente sempre entra num parafuso, será que eu sou de Deus mesmo? Será que Deus é comigo mesmo? Porque eu sou um ser humano comum, eu tenho raiva, eu tenho tristeza, eu tenho alegria, eu tenho que todo mundo tem. E lá nessas igrejas eles ficam falando que você não pode ter esse tipo de coisa. Quem é de Deus é mais... Eles pintam um quadro de super-herói. Quem é de Deus nunca fica triste. Quem é de Deus nunca tem ansiedade. Quem é de Deus nunca fica de mau humor. Quem é de Deus não briga com ninguém. Não tem raiva de ninguém.
Não fica deprimido, não fica triste. Quem é de Deus sempre faz só coisas boas, nunca erra, é sempre bom em tudo, é o melhor em tudo. Então, é uma exigência o tempo todo. A religião, ela sempre exige de você. A verdadeira fé em Jesus, ela aponta que nós não somos nada e que nós não temos nada de bom. Que tudo que nós vamos ter de bom vem de Cristo, não vem de nós. Nessas religiões, eles sempre ficam colocando você como uma pessoa em dúvida. Você precisa ser bom, você precisa ser assim. O verdadeiro evangelho diz que nós não somos bons. Jesus disse, não há nenhum bom. Só Deus é bom. Toda bondade que a gente possa ter vem dele, não vem de nós. Então, as religiões, elas aprisionam a gente. Quando eu falo religiões, a palavra religião, ela vem do termo religar. Deveria nos religar a Deus e não nos afastar de Deus. Mas tem algumas igrejas que elas fazem de tudo para nos afastar de Deus. Para ficar sempre... se você é de Deus... Sinceramente, essa igreja que eu frequentava, o discurso deles é só esse. Quem é de Deus não fica assim. Você tem que ver se você é de Deus mesmo. Se você é nascido de Deus mesmo. Porque se você for nascido de Deus, você não vai ter raiva de ninguém. Gente, ter raiva é normal. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. É natural você ter raiva. Não é natural você ter ódio, você guardar mágoa. Mas ter raiva é normal. É normal ficar triste, é normal ficar alegre, é normal ter dias que você não está com ânimo, é normal, isso faz parte da vida. Jesus não nos chamou para deixar de ser um ser humano. Como é bom, como é libertador sair de uma religiosidade onde as pessoas só ficam te colocando dúvidas e medos e você sempre fica em dúvida se você é bom o suficiente para agradar a Deus ou não. Sabe, essas religiões, essas igrejas desse estilo, sempre trabalham com a manipulação mental de fazer você se sentir mal. Para você sair dali chorando, triste, sempre pensando que você não é bom o suficiente e que você precisa de mais alguma coisa para agradar a Deus. Nós somos agradáveis a Deus pela fé em Jesus. Nós não temos nada de bom e Deus sabe que nós não temos. Tudo de bom que você possa ter, você vai ter por meio de Cristo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, direto do Pai das luzes, não vem de nós. Se Deus for investigar o nosso coração, Ele vai achar só coisa ruim. A única coisa boa que Deus vai achar no nosso coração são aquelas sementes que Ele mesmo semeou. Então, a religião, ela vai ficar te pressionando o tempo todo para que você fique em dúvida. Será que esse é de Deus mesmo? Quem é de Deus não é assim. Quem é de Deus não faz aquilo. Quem é de Deus não faz aquilo outro. Gente, quem é de Deus erra. Igual quem não é de Deus. A diferença é que nós temos um Deus que nos ensina, que tem paciência para nos ensinar, para nos ajudar, para suprir em nós aquilo que nós não temos por nós mesmos. Ele falou, um ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Nós só podemos produzir fruto se nós estivermos na videira, porque o fruto vem da videira e não do ramo. O ramo é só um canal. Então, o evangelho não é simplesmente para ficar esmagando as pessoas, mostrando o quanto que elas são erradas, o quanto que você precisa melhorar. Não. É o quanto você precisa conhecer o Senhor Jesus. Ele disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, tudo aquilo que nós precisamos está em Cristo. Nós temos que ter a palavra e estar em Cristo. E nós podemos pedir. Aquilo que falta em nós está em Cristo. É libertador você saber que você não é bom e que Deus sabe que você não é bom e que a bondade e toda boa dádiva virá dele, não de você. Você precisa buscar dele aquilo que você não tem. Isso é libertador. Então, cuidado com religiões, filosofias que só ficam colocando em você cargas, ao invés de entregar para você a graça de Deus,
porque todas as coisas, a Bíblia diz que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que todas as boas obras já foram preparadas para nós. Então, ou seja, em Cristo nós temos todas as coisas. Então, nós não temos nada de bom em nós. E graças a Deus por Jesus Cristo, que supre todas as nossas necessidades. Aquilo que nós não temos, nós encontramos nele. Então, o Evangelho não é para você ficar esfregando e tentando apertar as pessoas para ver se sai alguma coisa boa da pessoa. Você vai apertar a pessoa e vai sair só coisa ruim. Nós temos que buscar na fonte. Ele disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse rio não vem de mim, ele vem de Jesus. De mim mesmo não vem. É da minha fé em Jesus é que vem os rios de água viva. Vem dele. Ele é a fonte. Ele disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. É a ele. O que você tem sede? O que tem falta em você? Está nele. Então é libertador conhecermos a verdade. A verdade do autoconhecimento, que eu acho que é super necessário todo mundo se autoanalisar, fazer uma terapia, buscar se conhecer, porque tem gente que nós temos transtornos de personalidade, transtornos que muitas vezes a gente acha que é natural. Tem pessoas que são narcisistas e muitas vezes estão em lideranças de igrejas e lideranças de empresas, oprimindo as pessoas, e ela não sabe que ela sofre de um transtorno. Então, muitas vezes estão oprimindo as outras pessoas. Então, o autoconhecimento é super necessário para você entender por que você tem reações estranhas, por que você é assim. O autoconhecimento não é para te fazer se sentir mal, é para você entender por que você é assim. Você entender que muitas das nossas atitudes hoje são consequências de traumas e coisas que nós passamos no passado ou de distúrbios psicológicos, psiquiátricos, emocionais, transtornos de personalidade. Então, esse é o autoconhecimento, o conhecimento de você mesmo. Então, o conhecer a verdade sobre você mesmo vai fazer você compreender por que dos seus comportamentos hoje. Mas o conhecimento de Cristo, ele vai fazer você entender que você sem ele não é nada. Que ele e nele você pode todas as coisas. Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Que evangelho não se trata do que eu sou, não tem nada a ver comigo. O evangelho tem tudo a ver com Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu estava aqui no Instagram. Aí eu vi uma pessoa que eu ouvia, né, a pregação muitos anos, e essa pessoa começou a falar um versículo que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu já pensei, meu Deus, será que ela vai pregar sobre Jesus? Porque eu nunca vi pregar sobre Jesus. Será que ela está evoluindo e vai falar sobre Jesus, ou vai continuar com o mesmo discurso de esfregar as pessoas e querer tirar alguma coisa das pessoas, que nós não temos nada de bom? Aí ela usou aquele versículo que Jesus estava falando dele. Ele estava falando dele, conhecer. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela tinha que falar de Jesus. E ela falou de outro assunto, tinha nada a ver com Jesus. Eu pensei, ixi, infelizmente as pessoas não estão evoluindo na sua fé. Continuam sendo pessoas que renegam a Bíblia e começam a pregar, usar versículos para falar aquilo que elas querem falar. E não aquilo que o versículo está dizendo, né? É pegar um versículo isolado e tentar transformar ele numa filosofia de vida. E não entender o contexto daquele versículo. Então, Jesus é a verdade. Ele é a verdade de tudo o que nós precisamos. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o caminho para Deus. E ele é o caminho também. E ele é a fonte da vida que nós precisamos. Tudo que você precisa. Se você precisa de paciência, Jesus é a fonte.
Se você precisa de amor, Jesus é a fonte. Se você precisa de santidade, Jesus é a fonte. Se você precisa de ânimo, Jesus é a fonte. Ele é a fonte de todas as coisas. Mas isso não significa porque você é de Jesus que você não vai ser um ser humano comum, que você não vai ter dificuldades, dores, sofrimentos e emoções naturais que todo mundo tem. Cuidado com a religião. A religião nos escraviza, nos faz nos sentir péssimos o tempo todo. Sempre temos alguma falta para a religião. Mas para o Evangelho, toda a nossa falta é suprida em Cristo. Evangelho é falar de Jesus, gente. Evangelho é falar de Cristo. Quando que nós vamos entender que a fonte da vida está em Jesus, não está em nós, não está no que eu posso fazer? Eu vou colocar uma música aqui que fala sobre isso. A vida está em Jesus, não está em nós. Não adianta você esfregar as pessoas para querer tirar alguma coisa boa delas, porque você não vai conseguir, porque nós não temos nada de bom. Bom é só um, que é Deus. E se você tem falta de alguma coisa, busque dele. Mas saiba que nós todos somos iguais, todos temos dificuldades iguais, mesmo sendo de Deus, mesmo sendo do Senhor Jesus, todos passamos pelas mesmas coisas. A Bíblia diz que todos os irmãos em todos os lugares passam pelas mesmas aflições. Não existe o super cristão. O Evangelho não veio transformar você num superman, nem numa super mulher. Veio fazer você se unir, se grudar como uma sanguessuga em Cristo. Aquele que é de mim se alimenta, por mim viverá. Nós vivemos por Cristo, nós nos alimentamos dele. O Evangelho não se trata de você nem de mim, se trata de Jesus. Então pare de falar de você e fale de Jesus. Pare de ficar buscando nas pessoas aquilo que elas não podem fazer. Vamos buscar da fonte, que é Cristo. Vamos falar de Jesus, vamos anunciar que Ele pode todas as coisas e nós podemos se nós crermos. Não é se eu me esforçar, não é se eu crer. Então, que o Senhor Jesus te abençoe e o Evangelho é falar de Cristo. Ele é a verdade. E o autoconhecimento também é necessário para que você compreenda você mesmo e você comece a ser menos exigente com você mesmo e tratar as pessoas também com menos exigência quando você se autoconhece. O autoconhecimento não é para te esmagar, é para mostrar, nossa, eu sou assim por causa disso, então eu vou ter mais paciência comigo mesma e também vou ter paciência com os outros. Porque eles também têm as histórias deles, os sofrimentos deles. Então, que o Senhor Jesus te abençoe. Lembre disso. A verdade liberta. E a verdade é Jesus. A verdade não está na religião, a verdade está na pessoa de Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Os teus caminhos.